Grande Vibe 37, estamos aqui para mais um Fute Vídeo do Coen, com apoio na comunicação do Resenha 37 e na produção do R37. Lembrando, para você fazer a inscrição, seguir o canal, divulgar para seus amigos, vai ajudar bastante a gente, beleza? Resenha 37. Cara, nós estamos aqui hoje para um vídeo muito especial, com um jornalista que simplesmente confunde-se com a história do futebol, com a história da rádio brasileira. Deni Menezes. Beleza, Deni? Maravilha. Bom recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, cara. Será bem legal viajar por tudo que você já viveu, tudo que você acompanhou, dividir um pouco com a gente. A tua carreira começa vindo de Manaus para a Rádio Nacional, não é isso? Exatamente. Cheguei ao Rio em janeiro de 58. Comecei a trabalhar na Rádio Nacional em abril de 58. Isso. Fiquei na Rádio Nacional até 65. 65. E tive um aprendizado muito bom, porque comecei com Antônio Cordeiro e Jorge Cury, que na época dividiam a transmissão, cada um com a metade do campo. E muitas lições aprendidas com Heron Domingues, que apresentava o Repórter Esso, principal noticioso do rádio da época. Sim. Tanto que as pessoas perguntavam, quando havia uma notícia muito importante, o Esso deu? Se não tivesse dado, ninguém acreditava. Só vale quando estiver lá, né? E eu aprendi com o Heron uma notícia, um item muito importante da minha vida. Ele fez 10 itens para o radiojornalismo da Rádio Nacional. E o primeiro foi decisivo. Informe primeiro, mas primeiro informe certo. Isso é o mais importante, principalmente nos tempos atuais de tanta desinformação, né? E ele dizia assim, se você der uma informação e a informação não for confirmada, passam a duvidar da sua informação. Você já perde uma credibilidade já nessa... Exatamente. Que aí vai pensar, peraí, aquilo ali não... Já bate desconfiança no mínimo, né? Não houve na história da comunicação nenhum veículo que chegasse próximo da Rádio Nacional. Realmente foi a maior rádio... A maior maior emissora impacto da América Latina. Sim, é verdade. Durante anos e anos e anos. Fato. Com os melhores comunicadores, os melhores cantores, cantoras, Sim. os melhores produtores. Uma rádio modelo, até hoje seguida. Sim, certamente. Representava o auge de uma era que pode se chamar de era do rádio, né? Tudo acontecia no rádio. Foi a que se pode resumir como época de ouro do rádio. Sim, exatamente. E logo depois você foi para a Rádio Globo, que também é uma enorme referência, né? Em 65, o Valdir Amaral me convidou e eu trabalhei na Rádio Globo até 76. Sim. E em janeiro de 77 voltei para a Rádio Nacional. Então eu aproveitei, fiz as minhas 2 primeiras Copas do Mundo, em 70 no México, em 74 na Alemanha. Já começou na maior da história, né? Primeiro, as 2 primeiras Copas na Rádio Globo, com o Valdir, com o Cury e com o Saldanha, e com o Mário Viana. Icônicos. Então eu não poderia esperar, digamos assim, uma equipe mais especial. E como era o Saldanha nessa época, que era para ele ter sido treinador, né? O Saldanha, em 74, ele já tinha 4 anos que ele havia dirigido a seleção. Sim. Ele foi afastado pela CBF antes coisa da lá Copa do de Dadá, 70. né? Que fala, pelo menos. Era excepcional, foi uma figura realmente marcante. Muito Onde marcante. se chegava, ele era a figura central. Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, na Copa de 70, eu cheguei a Guadalajara um mês antes da seleção. Sim. Tá? E quando a seleção desembarcou, os colegas da crônica, principalmente num jornal chamado Esto, da Cidade do México, um jornal esportivo muito bom. Sim, sim. Eu fui correspondente durante 10 anos desse jornal aqui no Brasil. E o pessoal do Esto queria o Saldanha para escrever uma crônica diária para o jornal. Sim. Então, você se lembra do papel carbono, não, né? Não é do seu tempo, não. Não cheguei a pegar, infelizmente. Então, o Saldanha, máquina de escrever também você Máquina não pegou. no comecinho ali.
Quando o computador ainda estava assim, ainda rolava um pouquinho. Na casa do meu avô tinha, por exemplo. Então, eles me pressionavam muito, me marcavam. Quando chega a Saldanha, quando chega a Saldanha. E aí, o Saldanha colocava um papel carbono na crônica dele e me dava a cópia. Eles deram ao Saldanha, pela Copa, $10.000. Foi quanto o João ganhou naquela época. Sim. Era um bom dinheiro. Era um belo dinheiro para ele, certamente. Era um bom dinheiro. E aí, o Saldanha escrevia, a crônica que ele escrevia para o jornal, ele escrevia para o Jornal do México. E eu fazia, já estava mais ou menos adaptado, porque o pouco de espanhol que eu aprendi no México, na Copa de 70. Ali no convívio e tal. E o Saldanha fez uma série de crônicas a respeito. E quando o Saldanha chegava no estádio, os holofotes voltavam para ele. Não havia cabine fechada, havia espaço para que todos os jornalistas ficassem. Que até hoje permanece mais ou menos assim, né? Em Copa do Mundo, pelo menos. Rola ali um... E o que aconteceu? Aconteceu também que tinha na equipe uma outra figura, que era o Mário Viana. E o Mário Viana, com o espaço aberto, ele tinha uma voz muito forte. Ele não falava, ele berrava. Então, antes do jogo Brasil e Inglaterra, que foi o segundo jogo da seleção na Copa, o Vitorino Vieira, que era um narrador, era quem passava para ele a escala do árbitro. Quem era o árbitro. E o Mário Viana chamava todo mundo de fariseu. Virou-se para o Vitorino e disse assim: ô fariseu, quem é que apita hoje aí? Que maravilha. Aí o Vitorino disse assim: Abraham Klein. Nome imponente, né? Aí nome em inglês, né? Abraham Klein. Abraham Klein. É israelita. Ah, tá. Aí o Mário Viana disse assim: israelita? O Vitorino disse assim: israelense, Mário. Israelita é quem professa religião. E o Mário ficou com aquele negócio, israelita, israelense. E o Vitorino virou-se para ele e disse assim: ele é judeu-alemão. Aí o Mário gravou aquilo. Brasil e Inglaterra, início de jogo, deram uma banda no Jairzinho, um pênalti. Bem o futebol inglês da época mesmo. Aquela coisa mais... E o Mário Viana virou-se, o Valdir virou-se assim: Mário Viana, ele disse assim: pênalti, mas isso aos berros, né? Pênalti, não deu porque não quis, safado, safado como todo judeu alemão. Puta. Rapaz, no dia seguinte, os donos da Brahma eram simplesmente judeus alemães. É o principal patrocinador? Patrocinador do futebol. Meu Deus do céu. No dia seguinte... Pediu a cabeça, né? Não, mas no dia seguinte, simplesmente, Roberto Marinho ligou para Guadalajara, porque o pessoal da Hebraica, nas Laranjeiras, ligou para ele. E o Roberto Marinho ligou para o Valdir. Disse assim: Valdir, manda o Mário Viana de volta amanhã. Imediatamente, tchau, rua. O Valdir ficou em pânico. Aí, aquele negócio todo. Aí o Valdir chamou o Vitorino e disse assim: Vitorino, faz uma gentileza, por favor. Não diz mais para o Mário Viana de onde é o árbitro, não. Só diz quem é o árbitro. Não diz que ele é isso, que ele é aquilo. Não diz a nacionalidade. Ao vivo, né? Não diz a nacionalidade dele. Começar a transmissão, foi mal aí. Isso aí me exaltei. Isso aí ficou muito marcado. Foi o fato que marcou o rádio. Imagino mesmo. Ainda mais se pegar o contexto histórico, né? A guerra está muito próxima ainda. Na Copa de 70, era o início da Embratel, e a Embratel não garantia o circuito para todas as emissoras. Foi a primeira transmissão ao vivo. Foi a primeira Copa com televisão. Com televisão. E nós tínhamos direito, o Valdir era muito inteligente, e ele puxou o Cury da Nacional para formar a equipe. Para fazer a equipe. Conosco. Sim. Tá? E o que aconteceu? A Embratel só dava meia hora por dia de circuito para mandarmos notícias. Eram 15 minutos para cada emissora. Muito pouco. Pouquíssimo. Não dava tempo para nada.
E aí nós tínhamos que nos virar em 15 minutos para apresentar uma enxurrada de notícias. Nossa, É, já tem essa lógica no rádio, ser uma coisa mais curta, mas você ter 15 minutos para tudo. exatamente, é muito pouco. Era muito pouco, realmente um tempo muito pouco. Mas era uma galera que já era calejada, né? Você pegou quantas Copas ao vivo? 8. 8. A primeira em 70 e a última em 98 na França. É uma viagem As duas, a forte, primeira e a última, eu fiz 3 Copas com o Zagallo. 70, 74 94, e 98. Mas 94 ele já era, ele estava também ali no... Não, mas em na 94 ele era coordenador. Coordenador. Em 98 treinador. Ele era exatamente. coordenador. Você conseguiu, daquela confusão toda de 98, você conseguiu entender bem aquele cenário, aquela coisa do Ronaldo toda, ou ficou tudo muito incerto para todos vocês? Olha, eu desfrutava de uma amizade muito grande com o doutor Lírio Toledo, que era o médico da seleção. E com o Zagallo também. Sim. Eles me atendiam sempre da melhor maneira. Legal. O doutor Lírio promovia todo fim de ano um churrasco com uma pelada, banho de piscina, numa casa que ele tinha em Vargem Grande. Sim. E o doutor Lídio sempre escorregava quando eu perguntava para ele a respeito do Ronaldo. O Zagallo não. O Zagallo foi mais direto. Sim. Porque o Zagallo disse assim, veja bem, você é um jornalista, mas se coloca como técnico da seleção. O uma seleção Ronaldo teve uma delicadíssima. convulsão antes do jogo. Foi para o hospital. Foi liberado. Foi liberado. Quando ele entrou no vestiário, faltando 40 minutos para o jogo, Brasil e França, ele disse assim, Zagallo, estou bem, quero jogar. O Edmundo já estava no aquecimento. Sim. E o Zagallo tirou o Edmundo para colocar o Ronaldo. Logo no início do jogo, houve um problema de isso não uma é muito queda legal. que o Ronaldo bateu com a cabeça no gramado. Deu um susto generalizado. E aquilo criou um pânico entre os jogadores. Tá? E também, o que aconteceu naquele jogo? Em 2 escanteios, o Zidane fez o que nunca tinha feito na vida, 2 gols de cabeça. É verdade. Então, era complicado para a seleção brasileira ganhar aquela Copa. Sim. Eu achei, olhando, eu não cheguei, eu comecei a acompanhar as Copas a partir de 2002. Mas pelo que eu consegui acompanhar, vendo reprises e coisa e tal, eu achei aquela seleção muito irregular. Em que Copa? 98. Não, a seleção... Eu achei a França mais completinha como time mesmo, Não. mais organizada. A França foi uma das seleções que souberam desfrutar do mando de campo. Sim. Não é? Então, é uma arte. Porque você sabe que até hoje, na história das 21 Copas, só 2 seleções perderam a Copa em casa, né? O Brasil em 50. Perdeu a final em si. A final. O Brasil em 50. Itália, né? E a Suécia em 58. Quando o Brasil ganhou de 5-2. Foi Alemanha e Argentina. A Itália ganhou a primeira Copa do Mundo em casa. O Uruguai ganhou a primeira Copa do Mundo em casa. A Alemanha foi campeã do mundo em casa. Foi. Então, quer dizer, são seleções que souberam aproveitar. Até porque muitas vezes a juizada costuma acompanhar, né? Porque, veja bem, na Copa de 74, o árbitro, que era inglês, ele deu um pênalti a favor da Holanda com 5 minutos de jogo. 5 minutos. E não houve uma reclamação, uma reação da torcida, dos jogadores, de nada. A Holanda converteu o pênalti e depois a Alemanha virou. Mas então, por quê? Porque... Primeiro, pela mentalidade. É raro que o europeu reclame. Exaltado e tal. E o jogador sabe a que penalidades está sujeito se reclamar. Então, e a seleção alemã, em 74, era uma seleção muito compacta. Tanto que teve jogadores excepcionais do nível do Beckenbauer, do Gerd Müller, enfim, de tantos e tantos. Sepp Maier, que foi um belo goleiro. Sim. Enfim. Foi aquele padrão alemão clássico de organização. Sim. Mas com jogadores excepcionais. E além do mais, os alemães vinham motivados porque eles estavam há 20 anos sem Copa. E eles ganharam a segunda Copa da história deles
como em 54, de virada. Sim. Porque E contra as seleções mais cultuadas, né? Tanto a Hungria ali, Exatamente. como a Holanda de 74. A final da Copa de 54 foi improvável, Foi. porque a Hungria fez 2-0 e a Alemanha virou para time do 3-2. Puskás, né? Eu estive em Essen, a cidade do ponta-direita da seleção alemã, campeã do mundo em 54. Sim. E eu fiz amizade na Copa de 74 com um médico, um casal amigo médico em Essen, na Alemanha. E voltei lá 2 ou 3 vezes depois da Copa de 74. E eles disseram assim, vamos te apresentar o Lan. Eu falei, quem é o Lan? O Lan fez o gol da virada da Alemanha na Copa de 54. E ele era de Essen, cidade de Essen. Bela cidade, pequena, mas muito boa. E aí esse médico amigo meu disse assim, vou marcar para a gente jantar com o Lan. Falei, Maneiro. tá bom. Aí fomos jantar com ele, aquele negócio todo. Mas ele sempre, o médico disse assim, olha, ele vai te pedir antes de conversar para pagar um chopp. E a gente pagava um shopping e ele desenvolvia a história. Uma paixão em comum entre os dois povos. E contava, Então, é assim. E agora, voltando um pouco mais para o nosso quintal aqui, você pegou a história do Maracanã quase inteira, né? A partir de 50, trabalhando pelo menos desde 58. 58 foi. Para você, qual foi o grande jogo que você pegou e a maior rivalidade? Olha, suposto se diga que a maior rivalidade é Vasco e Flamengo. O trabalho do Eurico é muito nessa linha, né? Na época, Ele tentava puxar muito isso. havia uma rivalidade realmente muito acentuada no Fla-Flu. Era. É o clássico mais tradicional, pode Mais dizer tradicional. E o que aconteceu? O Fla-Flu de 63, que foi disputado no domingo 15 de dezembro de 63 no Maracanã, ele reuniu o maior público entre equipes da mesma cidade, até hoje um recorde que não será batido, de certamente 177.020 pagantes. Jesus. Isso registrado, né? Devia rolar muita coisa ali. E esse jogo, na antiga arquibancada do Maracanã, dos dois lados, tinha gente com a perna balançando, porque não tinha mais onde sentar. Rolava uma... Quem pegou realmente essa época de 150 mil falava que cada degrau era uns 5, assim, num lugar que caberia um, né? Mais ou menos isso. É verdade. E esse Fla-Flu... Você aperta lá, não podia sair pra nada, esquece. E esse Fla-Flu foi 0-0, com emoção até o final. O último lance do Fla-Flu, quase o último lance, foi uma bola que o ponta do Fluminense, escurinho, na pequena área, na frente do goleiro do Flamengo, do Marcial. Sim. Ele chutou, ele tinha os 2 cantos abertos e chutou em cima do goleiro do Flamengo. Nossa. E a torcida do Fluminense enlouqueceu. É lógico. Que esse jogo reuniu 2 técnicos desafetos. Flávio Costa, que foi o primeiro técnico do primeiro tricampeonato do Flamengo. Sim. E do outro lado, o Fleitas Solich, que o substituiu no Flamengo. Aí já rola essa... Aí rolou Essa rusga. um problema, aquele negócio entre os dois e tudo isso, mas eram 2 técnicos excepcionais. Era. O Flávio dirigiu o Flamengo em 63 e o Solich era técnico do Fluminense. E os dois pegaram o Flamengo numa época muito forte, realmente. Só que aí ele era só estadual, não tinha como ganhar um brasileiro. Aí ficou aquela época do Evaristo, né? O Evaristo no Flamengo, ele já foi na metade dos anos 50, quando ele se transferiu para a Espanha. Zizinho também pegou, era mais ou menos essa época, né? Quem? Zizinho. O pouquinho Zizinho antes, né? já estava quase no final de carreira. Era mais anos 40. Ele estava se retirando do Bangu para ser campeão paulista em 57. Exatamente. No São Paulo. Agora, o Evaristo, eu fui vizinho dele durante muitos anos, ele mora em Ipanema. Volta e meia encontro com ele na rua, assim. Tá sempre por ali andando.
O Evaristo foi o primeiro brasileiro que conseguiu ser ídolo no Barcelona, Real Real Madrid. e no Barcelona. Porque você não pode ser ídolo nos dois. E ele conseguiu. Ele conseguiu essa arte. Ele jogava muito, né? Ele mistura idolatrias, né? E depois ainda como técnico. Exatamente. E até hoje ele é convidado todos os anos para ir a Barcelona e a ir a Madrid. É impressionante. É a história prestígio, que ele né? É um Além gênio do tratamento que o europeu sabe estabelecer a diferença. Tem uma coisa, o europeu tem uma coisa mais forte, né? Com o ídolo, assim, de cultuar mesmo a figura. Sim, Tá sim, sim, diferente da sim, gente. sim. Você veja que o Valdo, que foi artilheiro do Fluminense Sim. e foi artilheiro do Valência, o maior estrangeiro artilheiro do Valência, foi cultuado até os últimos dias. Sim. E tem várias histórias até mais modernas, assim. O Alex na Turquia, o Djalminha em La Coruña. Sim, sim, O sim. Maradona mesmo em Nápoles, né? Maradona é Nápoles. Tanto que houve uma crítica agora, quando fizeram Boca e Barcelona, Tinha que ser boca e porque os caras disseram assim, o Maradona não tem nada a ver com o Barcelona. Nada. Nada a ver. A história de clube dele é Barcelona, é Nápoles e Boca e também aquele, acho que foi o Argentino Júnior que revelou ele. É, né? mas ele jogou mesmo. O auge da carreira do Maradona em clube Foi no Nápoles. foi no Nápoles. Foi no Nápoles. É. O cara Aliás, fez quando ele ali- teve o suporte de dois brasileiros, São. que era o alemão, o volante do Botafogo, Era, o alemão. que foi para o O Careca, Atlético né? de Madrid, e o Careca. É. Foram até. E era um time que surpreendeu, de certa forma, ali, rompeu toda uma tradição no local, né? Exatamente. E ainda tendo a coisa da região e tal. E também na própria seleção, ele pegou uma seleção que não era uma máquina, né, em 86. A seleção argentina? É. Não era. Ele sobrava demais ali. A seleção argentina teve a Copa do Mundo de 78, Aham. manipulada pela Revolução Militar, para ela ganhar, né? Totalmente. Ela ganhou de 6-0 da Colômbia, do Peru, perdão. Do Peru. Se precisasse ganhar de 12, de 15, de Ganhava. 20, ela ganharia. Teve aquele lance esquisitíssimo do Brasil no escanteio, né? Que o cara acabou com o jogo no meio do escanteio. Exatamente. Exatamente. Negócio que eu nunca vi na história do futebol. Foi Caso uma único. Copa, talvez tenha sido, de todas as Copas, a única da história preparada. Se bem que a história nos conta, e eu leio muito sobre a história de Copa do Mundo, Sim. que quando a Itália ganhou a primeira Copa, o Benito Mussolini, Era a época dele. que era presidente do partido do fascismo, Partido fascista. então né? ele também manipulou ali. Tanto que a seleção com entrava certeza. em campo com o braço erguido, fazendo o sinal do fascismo do para a torcida. fátio lá, não sei o quê. Exatamente. É surreal. Foram duas situações tipo, de regimes extremamente nefastos que participaram muito diretamente de um resultado de Copa do Mundo. Né? Tanto que a seleção brasileira, nas 3 Copas do Mundo, nas 3 Copas do Mundo de 70, 74 e 78, ela teve chefes de delegação militares. Militar, ali 70 tinha... foi o brigadeiro Jerônimo Bart, 74 o coronel Eric Tinoco Marques, e em 78 o almirante Heleno Sim, Nunes. exatamente. Até a própria situação do treinador em 70 falam que foi interferência direta, né? E a seleção fez a boa base da preparação dela na Copa de 70 na Escola de Educação Física do Exército, na URCA. Isso até foi uma coisa que deixou de ter ao longo do tempo, conexão entre o que está acontecendo no Brasil politicamente e com a seleção, mas ali era muito junto as coisas, né? Um se aproveitava muito disso, né? Agora, até uma outra Copa do Mundo que eu lembro foi a primeira que eu vi em 2002, não era coisa nem muito a ver com política na época, mas, cara, o que roubaram pra Coreia ganhar avançar ali foi uma coisa surreal também. Em 66? Não, 2002, Em 2000, para a Coreia do Sul? Coreia do Sul. Sim, Que era sim, Copa pra sim. lá. Então rolava, até mesmo não sendo tão político, rolava muito do time da casa ganhar umas ajudinhas aí. Foi porque foi a primeira Copa em 2 países. Cara, eu lembro da Coreia e Itália, da Coreia e Espanha, 2 assaltos à mão armada. Uma coisa horrorosa. Mas, enfim, voltando pro futebol brasileiro, como você viu a disputa entre Dinamite e Zico? Olha, essa rivalidade, Flamengo e Vasco nessa época. ela só existiu entre as torcidas. Eles sempre foram muito amigos, Porque né? os dois sempre se deram muito bem. Muito bem. São pessoas de fino trato, tanto o Roberto quanto o Zico. Totalmente. E eles sempre... A rivalidade
era fora de campo. Era. Eu, inclusive, recentemente estive no lançamento do livro do Júnior, o Roberto estava lá se sentindo em casa. Sim. Bem recebido por todos. No clube do Flamengo. Eu fui ao lançamento do livro do Júnior, na Gávea. O Júnior é outra figura excepcional. Nos recebeu na casa dele, no condomínio que ele mora na Barra. Nossa. Enfim, os jogadores dessa época São diferenciados. eram de outra mentalidade. São totalmente diferentes. Olha, já é um pouco mais antigo, mas eu ligava para a casa do Newton Santos Nossa. e era ele que atendia. Meu Deus do céu. Porra, olha isso. E aí, pô, marcava, tá? Vamos lá. O Newton tinha uma Sem loja intermediários, né? o Newton tinha uma loja de material esportivo na Voluntários da Pátria. E um dia ele me chamou no canto e disse assim, vem ver um quadro que eu tenho aqui. Eu pensei que fosse um quadro de time dele, que ele tinha jogado, aquele negócio todo. Aí ele me mostrou, sabe o que tinha no quadro? O quê? Cheque, sem fundo, que tinham passado para ele. Meu Deus. Comprado material na loja dele e passaram cheque sem fundo para ele. Ele falou, olha aqui os meus troféus aqui. É mole, não, meu Deus Brincadeira, do céu. né? E Demir, muita coisa mudou nesse tempo todo, ao longo dos anos. Como você vê hoje, tanto o rádio atual, quanto o próprio Maracanã e o futebol no geral, essas mudanças? Você achou que foi pro bem, pro mal, enfim? Rapaz, não foi só no futebol que houve mudança para pior. A vida, de um modo geral, De fato, né? Por exemplo, há uma marca de biscoito que eu comia quando eu era garoto, que hoje não dá para comer, porque é mal feito o biscoito. Então, tudo piorou. Tudo vai regredindo. né? Uma das piores coisas que os clubes de futebol podiam ter inventado foi a assessoria de imprensa. Eu entendo o assessor, aquele que dá acesso a alguma coisa. Os assessores de imprensa são o contrário. Eles negam acesso. Negam tudo, né? Limitam as perguntas. Sim. Eu fui fazer uma matéria com o Jorginho, quando o Jorginho era técnico do Vasco, e o assessor de imprensa me perguntou, quantas perguntas você vai fazer para ele? Eu falei, quantas eu quiser, e ele quiser responder. Né? Ué, quer controlar as minhas perguntas? Eu vou fazer 5, 10, 8, 15. Não é assim que funciona. Não né? vai. Não é assim que funciona. Porque eu sou da época em que eu entrava no vestiário para ouvir jogador. Isso E os mudou jogadores demais. gostavam que você entrasse no vestiário para fazer matéria com eles. Eles eram muito mais espontâneos. Claro, Eram menos podados. claro. Eu cheguei a pegar um pouco disso. O episódio que eu lembro muito claramente foi no título do gol do Pet. Cara, o jeito que o Júlio César estava solto no vestiário, provocando o Eurico, falando que ia beber o chopp dele, que ele tinha comido a carne, que ele tinha reservado tudo pra festa. E o Eu vestiário... não vê mais isso hoje em dia. E o vestiário... Os caras falam tão leve assim. O vestiário tinha coisas que você pegava de momento instantâneo. Sim. 1965, ano do 4º centenário do Rio de Janeiro. Vasco, primeiro campeão da Taça Guanabara. O troféu foi feito em forma de uma caravela para comemorar os 4 centenários do Rio de Janeiro. Tudo bem, né? E aí... Só que aí, esqueceram da conexão ali. Eu estou no vestiário. Essa é uma das histórias mais fantásticas que eu registrei enquanto repórter. E o Vasco tinha um presidente bem vascaíno, Manuel Joaquim Lopes. Não podia ser mais vascaíno. Impossível. Presidente. E aí chegaram da tribuna com a taça e entregaram na mão dele. E ele, olhando a taça na minha frente, disse assim, eu estou emocionado, emocionado de receber essa taça. Porque você imagina que o Vasco é o primeiro campeão do 4º centenário. E outro 4º centenário só daqui a 100 anos. O que é que você acha? Ai, que maravilha. Melhor que isso, só aquele cara do Corinthians, né? O Matheus, Vicente Mateus, isso. Vicente Matheus, esse foi genial. Ele é invendível, inegociável, imprestável, né? Quem está na chuva é para se queimar. É uma coleção. Ia por aí.
Eu adorava esse dirigente nessa época. É. Agradeço ao pessoal da Brahma, da Antártica, que nos mandou umas braminhas. Ai, que maravilha. É genial, né? É, isso mudou bastante. Mais ou menos também, que o dirigente, eu acho que a coisa que mais ficou das antigas, Eu tinha um amigo que torcia pelo menos Benfica, evoluir, assim. na Então. época de Santos e Benfica, Pelé e Eusébio, né? Pelé Eusébio, e ele era contínuo da redação onde eu trabalhava. E ele era português de Coimbra, e ele não se conformava que o Pelé fosse superior ao Eusébio. E aí o pessoal da redação dizia para ele simplesmente o seguinte: o Pelé, os portugueses dizem que o Pelé é o maior do mundo, não somos nós só que dizemos. Sim, mas eu vou dizer uma coisa para você, disse ele para um colega. O Benfica tem um título que o Santos não tem. O cara olhou e disse, pô, Campeonato português. O Santos é bicampeão do mundo de clubes. Qual é o título que o Benfica tem que o Santos não tem? O Santos nunca foi campeão da Europa. Aí esse amigo com um bom humor disse assim, em compensação, o Benfica nunca foi campeão sul-americano. Fim de papo, né? É. Cara, e falando em Pelé e Eusébio, se fosse pra montar um top 5 dos maiores da história que você viu, qual seria? Você quer saber o segundo? O primeiro é inegável, é o Pelé. Sim. Dali, do segundo pro quinto, qual seria? O segundo melhor da história? Olha, rapaz, dos que eu vi, Cruyff. É impressionante, né? Gênio. Gênio. Sabia muito. Muito. Até acima do Garrincha? Muito acima. Meu Deus. O Cruyff era igual ao Zico. Ele não via, ele antevia. Isso é um dom que poucos têm, né? Porque, veja bem, o Zico foi um jogador que, quando a bola estava vindo na direção dele, ele já sabia para onde ele ia mandar a bola. Nossa. Ele tinha um raciocínio acima dos demais. Muito rápido, muito rápido. Então, ele foi o Zico, nesse particular, foi um jogador completo. Aliás, eu posso te dizer o seguinte, eu vi 3 jogadores que souberam bater falta, como poucos. O Zico tem que estar nessa lista. E não era com violência, não. Classe. Era colocando. Classe. Zico, Total. Roberto e Flávio. Artilheiro do Fluminense, campeão carioca, 69. Esses 3 jogadores, quando terminava o treino, eles tiravam a camisa, torciam a camisa e colocavam na junção do travessão com a trave. Lá para acordar a coruja. Para ser uma referência. E ficavam sozinhos, sem goleiro, batendo falta. O Zico batia, depois do treino, no mínimo, umas 50 faltas. Algo que também parou, porque os fisiologistas, eles meio que, pelo que falam, eles recomendam que isso não aconteça. E parou a qualidade dos batedores. Exatamente. Caiu nos últimos 5, 6 anos, caiu drasticamente. O Rivelino, por exemplo, foi um jogador diferenciado. Por quê? Porque ele tinha coragem de bater falta, mas não tinha coragem de bater pênalti. É verdade. Tanto que ele foi na final histórica da invasão corintiana no Maracanã. Sim. Ele foi um jogador que não quis bater pênalti. Ficou no banco de reservas. Então, depois de ter feito, na estreia dele no Fluminense, num sábado de carnaval, Sim. 75, com quase 100 mil torcedores no Maracanã, numa época em que sábado de carnaval não havia hábito de torcedor ir ao estádio. Algo que acabou acontecendo muito nos últimos anos. Até rolava finais de Taça Guanabara, Exatamente. sábado de carnaval, Então, coisas assim. houve fatos realmente históricos no Maracanã, Muitos. como um olé inesquecível do Botafogo, 4-0 no Vasco na final de 68. Quase 150 mil pagantes no Maracanã, enlouquecidos, Botafogo tocando a bola e os caras, olé, olé. Então, isso aí
você não pode querer comparar os times dessa época, 60, 70, 80, com os times atuais. Não tem como, era outra realidade. Porque quando você fala em jogadores do passado que brilharam, a primeira coisa que dizem é que você é saudosista. Sim. Sim, você... Mas de fato, Mas eu quero ver quem é que vai sentir saudade de coisa ruim. Ninguém, né? ninguém lembra com saudade do Walter Minhoca. Claro. Posso te garantir. Eu quero saber se algum torcedor do Vasco, da época atual, vai sentir saudade do time que esse ano foi rebaixado. Teve o dom de não subir. Porra, meu Deus do céu, cara. Pra mim, na minha opinião, o Vasco e Botafogo representou o fundo do poço da história do Vasco. Exatamente. Você não ter subido, ver teu rival subindo, te goleando em casa. Exatamente. Não consigo imaginar um cenário pior. Mas para fechar com chave de ouro, que falando de coisa muito melhor, inclusive, cara, como você vê o impacto dos trepidantes, do qual você foi um dos principais representantes na história do rádio brasileiro? Olha, o termo trepidante foi criado pelo narrador Celso Garcia. Celso Garcia. Por sinal, quem levou o Zico para o Flamengo. E o Celso criou esse termo porque era uma época em que a gente tinha liberdade de trabalhar como repórter no Maracanã. A gente estava no vestiário, daí a 1 minuto estava no outro, daí a 3 minutos estava na sala de arrecadação, no vestiário do árbitro, enfim, em vários lugares. E aí, depois de muitos anos, houve uma ideia que eu tive. No escanteio, o árbitro apitava, mas ele apitava de costas para quem estava atrás do gol. E eu, com muita amizade com árbitros, eu falava assim, apita de frente para mim, que é para eu poder pegar o som do teu apito. E aí apitava, e o goleiro orientava a barreira com a mão. E eu dizia para os goleiros, que também eram amigos e atendiam, fala não, berra, grita, chega para cá, mais para lá, quero 5. Só mudou a história, né? Então, e eu com o microfone colado, pegando. E isso aí foi... Hoje você não tem condições, hoje você nem fica atrás do gol mais. Não fica. Ou se São fica, só os fotógrafos, eu fica a acho. 20 metros. Não rola mais essa conexão. Não rola mais nada. Mudou bastante, mudou bastante. Mas é isso, Denis, foi um prazer inenarrável essa viagem que a gente fez pela história do rádio do futebol brasileiro, da qual você é um integrante muito importante para tudo isso. Eu me sinto muito recompensado por ter participado da época de ouro do rádio. Tá? Então, foi um prazer também te atender, te receber aqui. Legal. E seguimos. Seguimos, sim. Muito obrigado. Tudo de bom. Tudo de bom.